Processo de impeachment de Dilma Rousseff pauta o primeiro grande expediente da semana. É irreconhecível que um governo do PT pudesse, durante 12 anos, certo? 13 anos agora, conseguir manipular tanto a política em benefício da corrupção. Inicia a tramitação de projeto de lei para regulamentar os food trucks em Passo Fundo. A partir do momento em que o poder público define um local para que esse comércio possa ser utilizado, nós vamos ter então alguma identificação em relação aos espaços, nós vamos ter, como foi falado no projeto, ou seja, a democratização desse tipo de alimento que já é uma cultura mundialmente realizada. O Executivo apresenta medidas preventivas para a contenção de gastos públicos. No momento, a celebração de novos contratos estão proibidos, sejam eles de consultoria, serviços ou convênios. Agora no canal da comunidade. A semana iniciou turbulenta em Brasília. O meio político, que por si só já é movimentado, passa agora por reviravoltas. A oposição ao governo de Dilma Rousseff no Senado tinha como certo seu afastamento. Mas Valdir Maranhão, que preside interinamente a Câmara dos Deputados, tentou anular a votação que aprovou a admissibilidade do parecer na casa. O assunto repercutiu durante o grande expediente do vereador Paulo Pontual. Nesta segunda-feira, ele utilizou o espaço para destacar o processo de impeachment. Em abril, a Câmara dos Deputados aprovou a autorização para o impeachment da presidente por 367 votos favoráveis e 137 contrários. Entre os deputados, houve 7 abstenções e 2 ausências. Na sequência, o processo seguiu para a análise do Senado. Aqui em Passo Fundo, Paulo Pontual resgatou fatos que marcaram a votação histórica. Por vários motivos, o vereador torce pela perda do mandato de Dilma Rousseff. Primeiramente, está claro para os brasileiros o que o governo do PT está envolvido com a corrupção no nosso país. O envolvimento desse partido, ele envolve deputados, ele envolve senadores, ele envolve vereadores, ele envolve todo segmento político de apoio ao PT a nível nacional. O impeachment é indispensável hoje no nosso país por se tratar de um governo envolvido com empreiteiras, levando retorno para campanhas políticas e luxuosas de alguns políticos. Então o impeachment, por isso, eu sou a favor do impeachment. É irreconhecível que um governo do PT pudesse, durante 12 anos, certo? 13 anos agora, conseguir manipular tanto a política em benefício da corrupção. Na segunda-feira, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, do Partido Progressista, resolveu anular a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, realizada em 17 de abril. Em nota à imprensa, o deputado federal anunciou a decisão de acolher o pedido feito pelo advogado-geral da União. Contrário ao colega do PP, Paulo Pontual e outros apresentaram no Legislativo uma moção de repúdio. Porque o Partido Progressista sempre teve uma posição, a nível de município e a nível de Estado, de que jamais apoiaria e jamais apoiou o Partido Progressista Nacional em apoio ao governo Dilma. Essa moção vem identificar a posição da bancada do PP em Passo Fundo, a posição da bancada do PP a nível estadual. Os gaúchos provam mais uma vez, Partido Progressista, que tem definição sobre a transparência de trabalho político. E não seria diferente a bancada de Passo Fundo encaminhar uma moção e diversos vereadores assinaram. Somente quem não assinou essa moção foi o PCdoB, o PT e um vereador do PSB.
O resto, todos os vereadores foram unânimes em assinar essa moção. Maranhão assumiu o cargo depois que o Supremo Tribunal Federal afastou Eduardo Cunha do comando da Casa Legislativa. No grande expediente, o vereador Paulo Pontual disse que o presidente interino da Câmara não tem legitimidade para decidir o futuro do país. Foi trocado um corrupto por outro corrupto, tá? O Cunha estava envolvido até o pescoço com o PT, foi afastado pelo Supremo Tribunal e, consequentemente, lamentavelmente, o Supremo Tribunal encaminhou como presidente interino o Valdir Maranhão, que é um corrupto e que, de uma forma ou de outra, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal. Lamentavelmente, que vivemos num país que se tira um corrupto e se coloca outro corrupto no lugar, só que mudou o cenário. O corrupto anterior queria o impeachment. Estava de uma forma ou de outra, não defendo ele. É corrupto, tem que ser punido, tem que ser afastado. Agora, é inadmissível que um corrupto, substituindo o outro, venha contrário a todos os brasileiros e que seja colocado lá dentro simplesmente para ajudar o governo do PT. E se tratando dessa forma, é inaceitável que, de uma forma ou de outra, esse Valdir Maranhão vem declarar, já declarou na votação do impeachment, contrário ao impeachment. E agora ele define pela anulação do pedido de impeachment. Isso está claro e bem definido de que isso é uma situação de envolvimento dele junto à corrupção do nosso país. No Senado, Raimundo Lira, presidente da Comissão Especial do Impeachment, afirmou que a decisão de Valdir Maranhão era equivocada. O vereador Paulo Pontual concorda. Ele acredita que a tentativa de nulidade do processo foi uma manobra de aliados da presidente. Por isso, agora, espera que o STF fique atento às ações que envolvem o processo. Tem alguns ministros que foram colocados dentro do Supremo pelo partido PT e que a todos os momentos, e ficou muito bem claro, que esses ministros procuraram de todas as formas beneficiar o PT, que não prevalece a política dentro do Supremo, o que hoje eu tenho dúvidas em relação a isso. Acho sim que prevalece a política lá dentro para alguns ministros. Então eu espero que o Supremo realmente venha referendar o que ele mesmo aceitou, criando critérios de votação e a questão da transparência legal da votação do impeachment da presidente Dilma. Até o fechamento desta edição, o presidente interino da Câmara dos Deputados tinha desistido de anular as sessões de apreciação do prosseguimento do processo contra a presidente. Mas antes disso, o Senado já tinha decidido dar continuidade à tramitação. Assim, a votação de afastamento de Dilma Rousseff está prevista para iniciar na quarta-feira. E nesta noite, o assunto do Questão de Educação é o imposto sobre serviços. O convidado do programa é o fiscal tributário Hildo Alves. Às vezes o contribuinte não é aquela pessoa que não quer pagar. Às vezes até, claro, a gente sabe que em alguns casos existe, né, o contribuinte que burla um pouco a legislação, né? A gente Mas sabe, a minoria. A minoria. A maioria, a gente até, inclusive assim, nas orientações que a gente passa no dia a dia para o contribuinte que tem dúvida, que liga para a secretaria, e a gente tem passado essa informação, porque a gente sabe, o contribuinte ele não é mal intencionado. Ele quer pagar, só que às vezes na dúvida, ele consulta e a nossa intenção é essa, é passar essas informações para ele, a parte que a gente tem de conhecimento da legislação, passar para ele que ele não tenha dúvida. Olha, eu devo tanto, eu vou recolher o que é devido, né? Aí se ele não recolher aquilo que a gente passou, que é o que determina a lei, aí cabe a nós, né, numa fiscalização, demonstrar para ele, olha, a gente te orientou que a lei é essa, você teria que ter recolhido tanto, e aí passar para ele, se ele, né, quiser recolher o restante, senão a gente daí com a atribuição legal a gente lançar a diferença.
Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o projeto que pretende regulamentar os food trucks em Passo Fundo. Os fogões a lenha e as lareiras, logicamente que trazem um conforto nos dias e nas noites de muito frio. Nós devemos ter um cuidado muito especial antes de dormir, verificar se o fogo está totalmente apagado. Os fogões devem estar com a sua porta fechada para evitar a queda de brasas ou até mesmo algum pedaço de madeira incandescente. Nunca deixar próximo aos fogões qualquer tipo de roupas, tapetes, conjuntos estofados que possam entrar em contato e ali ter um princípio de incêndio. É muito importante, então, este cuidado. Importante também salientar a questão das crianças próximas a lareiras e a fogões a lenha. Outro dado importante é sobre a manutenção, ou seja, a limpeza das tubulações, dos dutos que conduzem à fumaça, antes de utilizar esses equipamentos, antes de começar a utilizar no inverno, ter essa preocupação de que os dutos estão limpos e em condições de serem utilizados. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Iniciam na quinta-feira as inscrições para participar do concurso público da Universidade Federal da Fronteira Sul. São 6 vagas para professores, incluindo Passo Fundo. Acesse o site que está aparecendo no vídeo até o dia 17 de junho. A prova de conhecimentos está marcada para o dia 2 de julho. E começou a tramitar no Legislativo o projeto que pretende regulamentar a atividade de food trucks em Passo Fundo. A matéria é de iniciativa da mesa diretora através do presidente Márcio Patucci. O projeto de lei quer regulamentar o comércio de alimentos em espaços públicos, incluindo ruas e praças. Conforme o vereador Márcio Patucci, é obrigação do poder público organizar a atividade de food trucks, que está crescendo em nossa cidade. Com a finalidade de eles também cumprirem algumas regras que são impostas aos demais espécies de comércio e que a partir disso, então, eles também consigam conviver, né, nesse ambiente de negócios, nesse ambiente de autorização por parte do poder público e também, a partir disso, a própria prefeitura se organiza em relação aos locais que passa a poder utilizar, né, esses tipos de veículos, os denominados food truck, para o comércio eventual de alimentação. Tá? É uma forma que nós entendemos também de equilibrar essa relação e também proporcionar a eles algumas garantias havendo essa regulamentação através do poder público. Uma das preocupações é referente à segurança alimentar dos consumidores de food trucks. O vereador Márcio Patucci afirma que é preciso ter critérios de higiene e fiscalização. Com certeza, a fiscalização ela depende não apenas da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Segurança Pública, em relação ao trânsito, ou seja, aos locais, a Secretaria de Transportes em relação a eventuais ocupações de praças, né? Mas também a Secretaria de Saúde em relação a essa licença sanitária, ou seja, todo o ambiente ele tem que ser o ambiente mais salubre possível, mais higiênico possível, porque nós estamos tratando de alimentos que serão disponibilizados à população. Então, todas essas regras também deverão ser obedecidas e, obviamente, que numa eventual inobservância, eles sofrem todos os rigores da lei. A padronização e a legalização do food truck também busca estimular o empreendedorismo, além de promover o uso democrático do espaço público. A partir do momento em que o poder público define um local
para que esse comércio possa ser utilizado, nós vamos ter, então, alguma identificação em relação aos espaços, nós vamos ter, como foi falado no projeto, ou seja, a democratização desse tipo de alimento, que já é uma cultura mundialmente realizada, e Passo Fundo tem se destacado, inclusive com a realização de alguns encontros, né? Nós vamos ter agora, no próximo dia 14 e 15 de maio, um encontro lá no Cidade Nova que vai reunir mais de 30 expositores desse ramo de alimentação. O Poder Executivo publicou um decreto estabelecendo medidas preventivas para a contenção de gastos. O documento tem a validade de 6 meses. Mais informações com Ana Paula Koenemann. O decreto leva em conta a recessão da economia nacional e estadual e, em consequência disso, a queda na receita do município. Por isso, várias medidas serão adotadas para equilibrar as contas. No momento, a celebração de novos contratos estão proibidos, sejam eles de consultoria, serviços ou convênios. Nós ouvimos o líder do governo, vereador Alex Necker, sobre este assunto. Não deve haver ampliação de contratos novos com empresas terceirizadas, ampliação de equipes, não deve acontecer celebração de novos convênios com entidades, com instituições, não deve acontecer também gastos com diárias e viagens. O Executivo regulamentou isso muito bem. Vamos acompanhar a evolução da crise financeira no Brasil. Vamos ver se a arrecadação do município volta aos patamares que precisa e a partir de qualquer mudança nesse sentido poderá ser refeito o raciocínio com relação a esse decreto. Caso essa situação econômica não mude, não melhore, o decreto está acertado porque vai garantir que o município de Passo Fundo mantenha executando os serviços que já vêm sendo executados. A decisão do Poder Executivo busca garantir que nenhum serviço público seja afetado em órgãos da administração direta ou indireta. A medida tem caráter preventivo e é uma opção do município para evitar o aumento de impostos. Nós vemos enfrentando 2 problemas, né? Na questão nacional, esses problemas econômicos e tudo isso, o país meio que parado na geração de empregos. Na questão do estado do Rio Grande do Sul, uma dificuldade muito grande em cumprir com os seus compromissos, desde o pagamento dos seus servidores até o repasse para as entidades hospitalares e para os municípios. O município de Passo Fundo vem navegando de forma tranquila durante esse processo de crise. Tem conseguido manter os seus investimentos e cumprir com os seus compromissos, tanto com o funcionalismo como nas mais variadas áreas, educação, saúde. A medida ela visa exatamente isso, se precaver caso a gente enfrente um período mais prolongado de crise econômica, onde a dificuldade pelos repasses, tanto os federais como estaduais, se mantenham. Então é acertada a medida do prefeito na situação de que nós estamos nos precavendo para continuar mantendo os serviços que foram oferecidos para a população. Penso que isso é uma medida passageira. Acredito que o Brasil voltará a ter o seu crescimento econômico novamente e que nós possamos enfrentar o crescimento da arrecadação, que daí suspenderia automaticamente esse decreto. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!